Sou Cristiane Carvalho, médica oftalmologista da UDI Oftalmo, e hoje vim falar com vocês sobre um assunto bem importante, que são os traumas oculares. Vamos aproveitar para falar desse assunto, porque as férias estão chegando e aí as brincadeiras com as crianças aumentam, as viagens, e isso é importante para a gente saber quais os cuidados precisamos ter com a visão. Então, as crianças, elas normalmente brincam de tudo, né? Brincam de bola, brincam de fogueira, brincam com pau, enfim, com várias coisas que parecem inocentes na maioria das vezes. E a gente precisa orientar, né? E realmente tentar afastá-las de algumas atividades ou materiais que podem ser perigosos para a visão. Então, a bola, por exemplo, que é muito comum, o futebol, que as crianças adoram, pode levar a um trauma contuso no olho, né? E esse trauma ele pode ser leve a grave, né? Inclusive com perda de visão. Não é que as crianças não devam mais jogar o futebol, mas a gente tem que ter o cuidado. Especialmente se tiver algum traumatismo, trauma ocular, procurar o oftalmologista de imediato, né? Para que a gente possa avaliar o grau do trauma e se vai ter alguma consequência para a visão. E os materiais também que as crianças usam bastante, né? Como lápis, tesoura, que bem inocente, né? Lápis de cor, estão pintando nas férias, cortando. E é muito comum a gente ter no consultório, especialmente nas emergências, o trauma perfurante por caneta, lápis, tesouras, né? E que é um trauma realmente grave, porque pode levar a catarata, faz um corte geralmente grande na córnea, leva a catarata traumática e pode sim comprometer bastante a visão dessa criança e comprometendo assim a sua vida, né? Na idade adulta, na idade economicamente ativa. Então a gente tem que ter cuidado, especialmente com os menorzinhos, né? Usar sempre lápis, que tem as pontas rombas, e tá sempre com auxílio de um adulto do lado. Por exemplo, também a questão do sol, praia, né? O corpo estranho, que é bem comum, areia, o próprio sol, né? A própria exposição solar, que também pode levar a queimaduras. Tem que ter cuidado para não se expor diretamente ao sol. E mais cuidado ainda em casa, né? Porque como a criança vai estar mais no ambiente doméstico, então ela pode se acidentar com um vidro, por exemplo, que vai levar um corte também no olho, que é outro acidente bastante grave. Ela pode se acidentar com uma água quente no fogão, que ela foi lá, passou, pegou na panela que estava quente, derramou sobre ela e causar queimaduras tanto oculares quanto no corpo inteiro. Enfim, são diversos mesmo traumas e com coisas comuns que a gente nem imagina, né? Que pode acontecer no dia a dia, dentro de casa, dentro do lar, né? Dentro do ambiente da criança. Aí as brincadeiras de estilingue, né? Com pedra, que são outras brincadeiras que é bem perigosas, porque se atingir o olho, vai causar fatalmente um acidente grave. O trauma ocular, de uma maneira geral, é um assunto bem importante, tanto para nós adultos quanto para as crianças, né? Até porque a gente sabe que a grande maioria dos traumas podem ser evitados, né? Por isso a importância sempre da supervisão com as crianças. Quando a gente tem animal em casa, por exemplo, as crianças que brincam muito com animais, com cachorro, gato, elas podem entrar em contato com o pelo, esse pelozinho pode entrar no olho e aí ter a sensação do corpo estranho, e muitas vezes só o oftalmologista consegue tirar o pelo. E ainda mais, a unha do animal pode arranhar a córnea, e isso causa um desconforto grande para a criança, olho vermelho, dor. Então é necessário vir ao consultório para que a gente possa passar a medicação ideal, né, apropriada, para que
ela volte a ter a córnea revitalizada e melhora dos sintomas. Em casa ainda a gente precisa ter cuidado com várias coisas, por exemplo, os produtos de limpeza, né? Que ficam muitas vezes ao alcance da criança. Então tem que ter o cuidado, porque além dela poder ingerir esses produtos e causar problemas mais graves, elas podem levar aos olhos, entrar em contato e isso levar à lesão de córnea, né? A queimadura da córnea e fazer uma irritação grande que, dependendo do produto, pode levar a uma queimadura grave. Ainda falando do ambiente doméstico, a gente também tem que lembrar das plantas, né? Tem crianças que brincam em jardins, de condomínio, de casa, e elas também são lindas, mas muitas vezes pode causar danos no olho, né? O contato com a planta pode arranhar a córnea, pode inclusive lacerar a córnea também, dependendo da folha. Se ela for muito fininha, ela parece uma navalha e pode ter cortes também no olho por conta disso. Além do contato com a própria substância da planta, das flores, que vai levar a irritação e muitas vezes queimadura mesmo ocular. Então fica a dica para que a gente tente fazer com que as crianças brinquem, se divirtam. Não é para proibir nada, mas o importante é elas sempre estarem com a ajuda de um adulto ao lado, né? Especialmente os menores, os pequenininhos, os bebês, os de 1 ano, né? E o pai fazer a orientação para dizer para o filho que precisa ter cuidado com seja qual for a brincadeira, para que a sua visão, como a sua vida no futuro, seja protegida. E é isso, essas são as dicas de hoje, que eu espero que todos tenham gostado, e sempre que tiverem dúvida, vocês podem mandar as sugestões